Atos capítulo 2, de 1 até o 13. A gente vai ler de forma alternada para que você participe. Todos acharam, está na tela, está na sua Bíblia. Não é difícil de achar o texto de Atos, muito conhecido também. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, palavra santa, palavra viva, palavra que tem sustentado o Teu povo ao decorrer de toda a história do cristianismo. E te suplicamos, ó Deus, que pela Tua palavra santa, o Teu povo nessa manhã seja edificado, para que cada vez mais, Senhor, bebendo desta fonte, sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Que Tu tires de nós, ó Deus, todo pecado, tudo aquilo que não Te agrada, que Tu tire dos nossos ouvidos tudo aquilo que impeça de ouvirmos a Tua voz nessa manhã, falando ao nosso coração de forma gloriosa e maravilhosa, Pai. Deus, nós Te suplicamos a Tua presença objetiva neste lugar, para que verdadeiramente, quando sairmos daqui, reconheçamos que tivemos um encontro maravilhoso contigo, Senhor. Faz, Senhor, é o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Queridos, como já o pastor havia falado, o Pentecoste é a festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. E eu lembro que, na época de seminário, que não foi muito tempo atrás, eu falava assim: cara, sempre lá na grama eu passo abatido esse negócio do Pentecoste. Toda vez do Pentecoste eu esqueço. Eu lembro da Páscoa e, de novo, esse ano eu esqueci mais uma vez. Eu fiz um calendário, e juro para os irmãos, está lá em casa, fiz um calendário, fiz uma programação, mas o Pentecoste passou batido. E é uma data imprescindível para a igreja estar pensando e refletindo. Então, se o Senhor me permitir, ano que vem, eu não vou esquecer isso, vou deixar anotado já esse ano para não esquecer. Essa festa, os judeus comemoravam, como já foi falado aqui, a festa da colheita, conhecida como Pentecoste. Todos, então, de várias cidades da Ásia Menor, da Europa, eles iam, então, do Egito, eles iam então para Jerusalém levar as suas ofertas das primícias, do trigo, dos cereais que eles colhiam. Então era um grande ajuntamento de
todos aqueles que conheciam o Deus de Israel. Então havia em Jerusalém, nessa época que Lucas registra o Pentecoste, pessoas de todos os lugares, representações de todos os lugares do mundo. E nesse dia, nessa festa, houve algo sobrenatural sobre a vida dos 120 discípulos de Jesus. Houve algo inexplicável. O verso 13, alguns diziam o seguinte: eles estão simplesmente embriagados com vinho doce. Encheram a cara, estão doidão, por isso que estão desse jeito. Mas não era isso. Era o derramar do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Essa promessa foi dada por Isaías, essa promessa foi dada por Joel, essa promessa foi reafirmada por João Batista e essa promessa foi confirmada pelo próprio Senhor Jesus. E a ler o texto e meditar nesse texto, eu vejo dois aspectos importantes para nós meditarmos nessa manhã. Primeiro, é o aspecto espiritual. Primeira coisa que a igreja precisa entender, irmãos, que não vai haver outro Pentecoste como esse que Lucas descreveu. Porque não houve outra criação do mundo. Não haverá outra vinda de Jesus como uma criança nascido. Não vai haver um ministério terreno de Jesus mais. Não vai haver uma crucificação. Não vai haver uma ressurreição. Não vai haver outra ascensão. Tudo que Deus faz de forma completa e plena. Então, da mesma forma, não haverá outra descida do Espírito Santo. Foi somente uma vez. E ao descer sobre os discípulos, o Espírito Santo, foi inaugurado uma nova era. Foi inaugurado um novo tempo. E o que nós aprendemos é o seguinte, meu irmão, que o Espírito ele foi derramado sobre toda a carne e entendemos que ele continua sendo derramado sobre a sua igreja e não vai parar de ser derramado até aquele dia glorioso em que Jesus virá buscar a sua igreja. Tem gente pensando que vai ter outro Pentecoste, fica orando. Não vai ter outro Pentecoste, gente. Não vai ter algo tão sobrenatural como aconteceu nesse dia. Porque a gente está pedindo para Deus fazer algo que Ele já fez. É porque como a gente pensa a forma de Pentecoste é o seguinte: se a gente ficar orando aqui, se a gente orar, o Espírito Santo vai vir e vai acontecer isso, aquilo, outro. Meu irmão, o Espírito Santo já veio. A Bíblia fala que Ele habita no seu coração, que nós somos morada do Espírito Santo. E que Ele tem capacitado, sustentado e governado a igreja do Senhor Jesus. Então, eu vejo do aspecto espiritual, meus irmãos, o seguinte, que nós precisamos, sabedores que o Espírito Santo não vai parar de ser derramado sobre a sua igreja. Nós temos duas atitudes que precisamos tomar. Primeiro é receber com fé a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Você precisa receber toda a Bíblia como palavra de Deus e confiar nas promessas de Jesus sobre a sua vida. Em Lucas 24:49, Jesus diz para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O povo de Deus confiou na promessa de Deus e ficou lá orando até que o Espírito Santo veio sobre eles. Se nós queremos o Espírito Santo sobre nossas vidas, nós precisamos receber com fé as promessas que Jesus tem para nós. As promessas que Jesus tem para nós, nós precisamos obedecer a palavra de Jesus, meus irmãos. E as promessas de Jesus nós devemos aguardar em oração. Eles se ajuntaram, diz o verso 14, do capítulo 1 de Atos: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os outros irmãos dele.
Todos esses 120 discípulos de Jesus, pelo menos, estavam orando unânimes, esperando confirmar a promessa de Jesus. E talvez Deus tenha enunciado, falado promessas sobre a tua vida, sobre a vida da sua família, e ao invés de você esperar orando, você está esperando, murmurando, achando que Deus está demorando muito. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã: persevere em oração, que a ação de Deus virá sobre a sua vida. O Espírito já foi derramado, então nós já temos o Espírito de Deus, nós já somos consolados pelo Espírito de Deus, nós já somos direcionados pelo Espírito de Deus. O mover dele já está sobre a sua igreja. Nós não estamos esperando aqui um mover do Espírito Santo, meu irmão. Às vezes a gente fica esperando um êxtase espiritual, um arrepio espiritual, umas lágrimas, uns negócios estranhos que não tem nada a ver com o Evangelho. Acorda, irmãos, nós já somos filhos de Deus, o Espírito Santo testemunha no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Então está na hora de nós nos dobrarmos em oração e aguardarmos as promessas de Deus para as nossas vidas. O Espírito não deixou de ser derramado sobre nós, ele continua sendo derramado sobre cada um de nós. A questão, irmãos, é que nós não nos enchemos do Espírito Santo. Efésios vai dizer, Paulo, quando escreve aos Efésios, diz: olha, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como que a igreja se enche do Espírito Santo? Ele diz lá, através de cânticos, de hinos, em gratidão, em oração ao Senhor. Como é que a igreja se enche do Espírito Santo? No culto. É aqui no culto que você se enche do Espírito Santo. É no culto, é louvando a Deus, é dando graças a Deus, é ouvindo a mensagem de Deus, é confessando os seus pecados a Deus, é entregando as suas ofertas a Deus, que o Espírito Santo enche a sua vida. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo ficando em casa. Sempre falo dos desigrejados. Mas às vezes dentro da igreja tem muita gente desigrejada. Faz uma agenda para ir para a igreja. Joga na sorte. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Hoje eu vou, hoje eu não vou também. Hoje eu não vou, não vou não. Hoje eu também não vou não. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Vem para o culto. Encha-se do Espírito Santo. Tem uma ilustração muito interessante, baseada em fatos reais, é que você tem... Eu fiz 2 viagens pequenas, uma foi para a Serra de Teresópolis, outra foi para a área de Angra dos Reis, ali Paraty. E me chamou a atenção o seguinte, que na subida da Serra de Teresópolis, tem uma fonte de água mineral. E eu vejo as pessoas lá com o seu galão de 20 enchendo. E fui para Paraty, também vi a mesma coisa. Um carro para e tem uma fonte, um tubozinho lá, as pessoas enchendo. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre nós, irmãos. A questão é se nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. A gente busca um monte de coisa passageira nessa vida. A gente busca algo que não nos completa, que não nos enche, que não nos fortalece, que não nos leva a amar mais a Deus e mais o próximo. A gente fica se enchendo de um monte de coisa que não presta exatamente para nada, que é efêmera. Ao invés de buscarmos o Espírito Santo, ao invés de estarmos em culto, em adoração a Ele, agradando aquilo que Ele quer que façamos para o louvor da glória do nome do nosso Deus. Como o pastor já disse aqui, é porque quando a gente começa a buscar o Espírito Santo, meu irmão, a primeira coisa que Ele faz, Ele tira a gente da nossa zoninha de conforto, do nosso sofá. E agora nesse inverno, né? Sofá, cobertor e uma série. Aí vem um chocolate quente. Acabou. Esquece igreja, mano. Esquece. Ouviu Misael falar, então esquece, eu vou nada. Mas o Espírito Santo está cheio do Espírito Santo, tira ele da zona de conforto. Coloca você
e te leva para lugares que você talvez nunca gostaria de estar. Faz você ser líder de células. Faz você ser líder de jovens, líder de adolescentes, líder de criança, líder dos homens, líder das mulheres. Faz você sair da sua casa e ir para algum lugar ajudar alguém. Move você a sair da sua zona de conforto e procurar fazer aquilo que agrada a Deus. Às vezes a gente tem consciência do que é se encher do Espírito Santo, a gente compreende que a gente precisa se encher do Espírito Santo, mas a gente se recusa a se encher do Espírito Santo, porque a gente sabe das consequências disso. Muito crente covarde. Muito crente covarde. Muito crente que não quer receber o Espírito Santo. A minha vida está boa do jeito que está. Queridão, querida, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ir a essa fonte e se encher da fonte que é o Espírito Santo, beber dessa água viva. Lá em Apocalipse 22 diz que no trono de Deus, do trono de Deus jorra um rio de água da vida. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. O crente sem o Espírito Santo é um crente morto. Porque nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E a outra coisa que eu vejo nesse texto ainda, nesse aspecto espiritual, é que precisamos viver em comunhão. O Espírito é derramado quando as pessoas se ajuntam em obediência a Cristo. Assim como um corpo precisa do seu Espírito para estar vivo, assim a igreja precisa do Espírito Santo para se manter viva. Então, dessa forma, a comunhão é essencial para uma igreja viva. Estarem uns com os outros. Verso 1 diz: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tem que estar na igreja. Misael, esse discurso é religioso? Não. Esse é o discurso da Bíblia. Hebreus vai dizer: não deixai de congregar como é costume de alguns. Em Atos dos Apóstolos, aqui que lemos, o Espírito Santo está dizendo para nós nessa manhã: estavam todos reunidos no mesmo lugar. A gente precisa estar junto. Precisamos estar cada vez mais em comunhão. Mas não é uma comunhão qualquer, é uma comunhão de oração, é uma comunhão de louvor, é uma comunhão de exaltação a Cristo, e não uma divisão. E não partidos dentro da igreja, e não grupos distintos e concorrentes uns contra os outros dentro da igreja. É uma união boa, perfeita e agradável ao Senhor, em que exalta a Cristo, que é a manifestação objetiva do Espírito Santo de Deus na sua vida. Exalte a Cristo. O Espírito Santo de Deus só se manifesta de forma objetiva em nossas vidas, só enche a gente quando a gente exalta a Cristo. Não só no culto, mas em toda a nossa vida. Irmãos, eu fico vendo aqui, eu quero falar algumas coisas aqui que talvez não seja muito a minha praia, mas, irmãos, a gente às vezes fica como pregador, eu falo isso com muito carinho com os irmãos, muito amor. A gente às vezes, o pregador aqui, ele fica implorando para a igreja orar. Irmão, você precisa orar na sua casa, você precisa orar pelos seus filhos, você precisa orar pela sua família. Meu Deus! Você precisa ler a Bíblia, irmão. Leia pelo menos um versículo. Meu Deus! Será que vai passar mais um ano, o discurso vai ser sempre o mesmo? Porque percebe que pessoas não leem a Bíblia. Ah, mas eu não sei de ler direito. Tem um aplicativo, meu irmão, que a Bíblia é falada. O pastor tem gravado os salmos aí, para você ver as imagens, ver as letras e ouvir. E tem gente que ainda não lê a Bíblia. Tem um pregador ficar falando domingo após domingo, semana após semana. Leia a Bíblia. E depois a pessoa fica entupida de problemas, de circunstâncias ruins da sua vida, um monte de coisa. Porque não leu a Bíblia. Porque não ora, porque não sabe dobrar o joelhinho e orar.
porque não conhece a essência da fé, porque não busca crescer em graça e conhecimento diante de Deus. Meus irmãos, até quando ficaremos assim? Depois não adianta, desculpa, não adianta ficar cantando assim, vem Espírito Santo, enche-me, não adianta. Você acha que com a música o Espírito Santo vai te encher, varão? Não vai não, varão. Antes do Espírito Santo descer, o que a igreja estava fazendo? Orando. 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 Quer o avivamento da igreja de Miguel Couto? Então dobre o seu joelho e ore. Ore, 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 até o Senhor derramar a glória dele sobre nós. Eu fiquei buscando soluções, irmãos. Trabalhei e trabalho. Louvado seja Deus por essa oportunidade maravilhosa. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por o Senhor me dar a oportunidade de sempre estar trabalhando nas congregações. Eu louvo o teu nome por isso. E nas congregações, irmão, a gente fica sempre buscando uma solução. Sempre buscando uma solução para a congregação crescer e se tornar igreja. É essa a missão do líder da congregação. E eu busquei soluções. Fui para os livros. Fui para tudo quanto é lugar. Fiz um monte de coisa. E o Espírito Santo só dizia uma coisa para o meu coração: ore. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Se você orar, meu irmão, se você clamar ao Senhor, Deus vai transformar corações duros em corações de carne, meu irmão. O Pentecoste nos leva a refletir o seguinte: é o Espírito Santo que convence o homem, é o Espírito Santo que traz o pecador perdido, é o Espírito Santo que transforma a vida, é o Espírito Santo que levanta o que está caído. Não é na minha força, mas é na força e no poder do Espírito Santo. Mas eu não vou orar. Aprenda. 20 anos na igreja está fraco. Eu estou fraco. Claro que você está fraco, meu irmão. Você não tem coragem de abrir a Bíblia para ler. Conheci um irmão, quando era criancinha. Meu pai me tinha para uma igreja, ali para cima, ali perto do famoso Morro da Tinguá, que agora Tinguá já faliu, não, né? Saiu dali, né? O irmão, todo culto, o irmão recitava o Salmo 23. Eu perguntava para o meu pai: pai, por quê? Esqueci o nome do irmão. O irmão só leu o Salmo 23, pai. Tem tanto salmo na Bíblia. Ele: filho, é porque ele é analfabeto. Ele não sabe ler. E ele decorou, de alguma forma, de tanto ouvir, ele decorou o Salmo 23. Então, toda oportunidade que dava para ele, ele lia o Salmo 23. Hoje, irmãos, você pede para abrir no Salmo, vamos ficar aqui em Gênesis. Será que está no teu Salmo? Será que o Salmo está na Bíblia mesmo? Aí fica. Pede para abrir em Apocalipse, o pessoal está no meio da Bíblia. Apocalipse está na Bíblia. Se eu pedir para abrir em Naum, Amós, Obadias, já era. Acabou. Pode ir puta. Querido, em nome de Jesus, você precisa se alimentar dessa palavra. Não tem outro lugar. Eu podia te recomendar livros, o pastor poderia te recomendar livros. Mas o maior e o melhor que você precisa aprender está nas Escrituras Sagradas. É daqui a nossa fonte. É daqui que você vai ficar cheio do Espírito Santo. É daqui que você vai ser moldado. É daqui que você vai ser transformado. É daqui que a sua vida vai mudar rigorosamente. Segundo aspecto, missional. Primeiro aspecto é espiritual. Falar de Atos dos Apóstolos e não falar de missões, irmãos, você não pregou em Atos dos Apóstolos. Não tem como. O segundo aspecto aqui é missional. O Espírito Santo nos impulsiona para missões. Pentecostes é a festa que é 50 dias após a Páscoa.
Tem dois aspectos. Um aspecto que é agricultura, que é a questão da colheita, mas também tem o aspecto que 50 dias após a saída do povo de Israel do Egito, a Páscoa, no Monte Sinai, Deus deu a sua palavra, os 10 mandamentos. Então, ambos, 50 dias após a Páscoa, nos remete a entender que assim como no Sinai, Monte Sinai, Deus se manifestou sobre o seu povo com poder e glória, agora também, no Pentecostes, o Espírito Santo se manifesta gloriosamente, poderosamente sobre a sua igreja. E além disso, nos lembra a palavra de Jesus. Ele teve um encontro, ele vai ao encontro de uma mulher samaritana num poço. Ele fala com ela, e aí, nesse intervalo que ela vai na cidade chamar, se eu não me engano, vai chamar os samaritanos que estavam lá, diz que ela teve um encontro com o profeta, etc. Jesus fala para os seus discípulos o seguinte: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Pentecostes nos leva a lembrar da palavra de Deus e nos leva a lembrar da colheita, em que os campos ainda estão branquejaram. Já está na hora da ceifa, já está na hora da colheita. A palavra de Deus é a foice que ceifa as espigas de trigo. O tempo da colheita não acabou e a palavra de Deus também não acabou, não está morta. A palavra de Deus está em nós e sabemos que o evangelho é poderoso, como disse o apóstolo Paulo, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, é a pregação da palavra da cruz, em que o Espírito Santo opera nos corações perdidos. Quando nós pregamos, quando nós falamos do evangelho, quando nós falamos do Cristo que foi crucificado, do Cristo que ressurgiu, quando nós pregamos isso, o Espírito Santo opera no coração dos perdidos e fala a esses corações e transforma esses corações. Por isso, meus irmãos, precisamos clamar, não para que o Espírito Santo venha sobre nós somente, mas para que ele venha sobre os perdidos. Porque é interessante aqui no texto. Que coisa maravilhosa no texto, irmãos. Eu nunca tinha meditado nisso. O Espírito Santo vem sobre os 120, sobre a igreja. Essa discussão da igreja, a igreja começou em Abraão, vamos levar em consideração aqui, essa igreja aqui, vem sobre a igreja. E à medida que eles iam evangelizando, em que as pessoas eram convertidas, o que acontecia? Era derramado o Espírito Santo sobre essas pessoas. E aí prosseguia, vocês lembram lá no caso do carcereiro? Crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. E aí ele então recebeu o Espírito Santo. O que está dizendo aqui é o seguinte, meu irmão, que o Espírito Santo é derramado sobre a sua igreja para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo Espírito Santo, sejam tomadas, recebam o Espírito Santo. Nós muitas vezes queremos fazer um discurso, um clamor para que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós. Mas eu quero dizer algo aqui para você nessa manhã. Não que você não deva fazer esse discurso, não que você não deva buscar o Espírito Santo, não que você não deva ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Mas os perdidos precisam do Espírito Santo. Clame para que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a nossa região, sobre toda Miguel Couto, sobre toda Nova Iguaçu, sobre todo o Rio de Janeiro, sobre todo o Brasil. O Espírito Santo nos impulsiona para a missão, porque Ele está lá na frente nos esperando. O Espírito Santo nos impulsiona para a missão, porque tem gente lá na frente que precisa ser salva, e vai ser salva mediante a pregação do Evangelho, e o Evangelho tem que sair da tua boca, meu irmão. Por que o Evangelho tem que sair da tua boca? Olha aí o texto, no verso 3.
E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Irmãos, eu não escrevi tudo, só escrevi só uma página aqui, porque a última mensagem minha levou 1h10. Falei, só vou escrever um negócio para ver se eu chego aos 30 minutos para alcançar a igreja. Tem muita coisa que eu gostaria de falar aqui, mas talvez se eu não lembrar é porque o Espírito Santo quis que eu lembrasse, amém, glória a Deus por isso. Presta atenção numa coisa, esse dom aqui, essa língua aqui, não é igual de 1 Coríntios 14. Não vou entrar no mérito agora. Mas uma coisa aqui é diferente de lá. Aqui, eles falavam e cada um na sua nacionalidade entendia. Ok? Lá necessitava de um intérprete. Aqui diz que a língua é como de fogo. Fogo representa Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Está aqui, ó. A sarça que ardia, mas não consumia. É o poder de Deus, é a glória de Deus, a manifestação de Deus. E eu lembro então do profeta Isaías, que quando morre o rei, ele tem uma visão do trono da glória de Deus. E lá no trono da glória de Deus, ele diz que tem os lábios impuros e que habita no povo de impuros lábios. E o serafim pega uma brasa viva do altar e faz o quê? Toca em seus lábios, purifica ele. Esse fogo em que Lucas se refere é o símbolo da santificação e da purificação dos lábios da sua igreja de Jesus. Lá em 1 Coríntios 14 é uma língua que talvez precise de intérprete, mas aqui essa língua é bem clara. Todos entendem. O que está dizendo é o seguinte, meu irmão, você fala português, o seu vizinho que não é crente fala português, aonde nós habitamos a língua é a língua portuguesa, então nós temos o fogo do Espírito Santo para falar à nossa nação. É bem claro, é bem nítido. Nós fomos purificados pelo Espírito Santo, nós fomos santificados pelo Espírito Santo. A brasa viva do altar toque em nossos lábios para anunciarmos a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra, da nossa terra, da nossa região. O Espírito Santo toca nos lábios com fogo para que a mensagem do Evangelho chegue em cada coração de forma que compreendam. O problema, irmãos, é que às vezes a gente se fecha no nosso gueto. A gente se fecha na nossa bolha. A gente está igual os discípulos quando estiveram no monte com Jesus. Bom estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda para Elias, outra para Moisés, está show, uma para Jesus, e vamos ficar aqui que é uma beleza. A gente quer ficar recluso. Meus queridos, igreja significa chamados para fora. O Espírito Santo coloca esses homens e mulheres ali orando, orando, orando. O Espírito Santo vem e depois disso, meu irmão, eles... Primeiro em Jerusalém, que Jesus diz para eles, depois Judeia, Samaria e os confins da terra. A mensagem de Pentecostes para nós dessa manhã nos leva primeiro a ter uma vida devocional, buscar o Senhor, se encher do Espírito Santo. Mas à medida que a gente se enche do Espírito Santo, nós vamos ficando conscientes que nós já fomos preparados por Ele. Você, meu irmão, que é batizado, que recebeu o batismo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, já está habilitado a falar do amor de Deus para todos quantos Deus colocar na sua vida. É
esse fogo já desceu sobre você, está sobre a sua vida, e você é alguém que pode estar cheio do Espírito Santo. Você é alguém que pode falar para todas as nações. Você é alguém que recebeu de Deus essa alegria. Eu fico vendo às vezes, irmãos, que muitas vezes a gente tem uma visão muito pequena do nosso Deus. Muito pequena. A gente fica pedindo bênção de Deus. A gente fica pedindo as coisas a Deus. Não que a gente não tenha que pedir, não que a gente não tenha que agradecer, porque a gente tem nossas necessidades. Às vezes a gente até canta que o melhor de Deus está por vir. Né? Eu tenho um problema com isso. Primeiro, que o melhor de Deus é Cristo. E Ele já veio. E Ele não nos deixou órfãos. Ele deu o Espírito Santo. Nós já temos Deus em nós. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Emprego, saúde, restauração de relacionamentos e tantas outras coisas que a gente precisa mesmo, que a gente sente na pele, só quem passa sente precisa. Essas coisas nos serão acrescentadas. Nós já temos Deus, irmãos. Nós já temos Deus porque o Espírito Santo foi e está sendo derramado sobre nós todos os dias. A questão é se nós estamos buscando o Senhor, se nós estamos buscando comunhão com o Senhor, se nós estamos buscando cada vez mais estar na presença do Senhor. Se nós estamos nos preocupando com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, se nós temos alvo de oração para que pessoas se convertam. Quantas pessoas nós temos orado que ainda não conhecem a Jesus, que nós gostaríamos que conhecesse? E que você anotou no caderninho lá e você tem clamado a Deus pela vida dessa pessoa. Sabe, a gente tem que ter uma visão mais missional da nossa vida. Quantos aqui já se dispuseram e pensar assim, almejar assim, poxa Senhor, eu queria ser um líder de célula, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, para que a gente se multiplique em células, Senhor. Eu estou aqui, eis-me aqui, envie-me a mim, porque quando o serafim toca nos lábios do profeta Isaías, e vem a voz do trono, a quem há de ir por nós, a quem enviarei? O profeta com os lábios purificado, pela brasa viva do altar, e diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E você quer ser cheio do Espírito Santo, que é o fogo de Deus na sua vida, o que você tem que fazer? Se colocar, como diz nossos irmãos pentecostais, se colocar na brecha. Faz de mim, Senhor, um vaso de bênção. Faz de mim, Senhor, atalaia, faz de mim um servo teu, Senhor, me envia para onde o Senhor quiser. Você pode fazer essa oração nessa manhã e dizer, Senhor, me envie para onde o Senhor quiser. Essa oração é braba, irmão, só corajoso faz essa, porque normalmente a gente quer, lembra do sofá, do cobertor e da Netflix? A gente quer isso, nosso corpo quer isso, meu irmão. Mas o Espírito Santo quer que a gente tenha isso. Isso é para a glória de Deus. O seu descanso, a sua alegria lá com a sua família. Isso não é pecado, pelo amor de Deus, eu estou aqui para ser religioso. Mas existe o tempo para isso e existe o tempo para nós pregarmos o Evangelho. Na verdade, o Evangelho é para pregar em tempo e fora de tempo. A todo momento é para nós pregarmos o Evangelho. Mas existe aquele tempo de nós nos enchermos do Espírito Santo, o tempo que nós separamos para ler a Bíblia, o tempo que separamos para interceder pelas vidas que precisam, que carecem do amor de Deus. E o tempo também, meu irmão, principalmente os jovens aqui da igreja, o tempo que Deus está nos chamando para missões. Já ouvi muita pregação aqui, pastor, da Beth, em que a gente quer que nossos filhos sejam médicos, aleluia, em nome de Jesus, abençoe, Senhor. Que sejam juízes, aleluia, Senhor, glória a Deus.
que sejam advogados bem-sucedidos, aleluia, engenheiros, aleluia, Senhor, abençoa. Mas quando alguém já orou assim, Senhor, eu entrego meu filho, minha filha, para ir para missões. Você já fez essa oração? Eu entrego a minha vida para Ti, entrego a vida da minha família, Senhor. Usa-nos para onde o Senhor quer nos levar. Você faz essa oração, meu irmão? Pentecostes, a descida do Espírito Santo, só nos faz, irmãos, a refletir e a pensar sobre isso. Que nós precisamos ir. Talvez não seja tão longe, que a gente pense em missões, pense no outro lado do oceano. Talvez seja perto. Talvez seja em outro estado, numa outra cidade. Mas uma coisa é verdade. O Espírito Santo, quando nos enche, ele nos tira da nossa zona de conforto, dos nossos pensamentos, dos nossos planos, das nossas tentativas de bular o Senhor. Eu sei de uma coisa, irmãos. Isso eu sei. Se o Espírito Santo te chamar para alguma coisa, pode ter certeza, você vai. Querendo ou não querendo, você vai. E que nessa manhã o Espírito Santo esteja nos chamando para anunciar a boa obra do Evangelho aonde Ele quer. Que o Espírito Santo, que é como um vento, que não sabe de onde, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, que nos leve para onde Ele quer, conforme o seu querer, para que os nossos corações sejam quebrantados na presença dEle e recebamos do Senhor a unção que é devida. Após, irmãos, a descida do Espírito Santo, isso aqui é uma promessa boa para a nossa igreja. Vem então Pedro e prega o Evangelho. E 3.000 almas são convertidas. 3.000 almas são tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, depois aí vai acrescentando mais pessoas e ao longo dos séculos vai acrescentando cada vez mais pessoas, mais salvos. Como diz a palavra em Atos dos Apóstolos, dia após dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Ser cheio do Espírito Santo é saber que lá na frente, logo ali na frente, muitas almas vão se converter aos pés de Jesus. Através de quem? Através de quem? Da vida do pastor? Através da vida dos presbíteros? Através da vida do diácono? Não, meu irmão, através da tua vida. Porque o Espírito Santo não vem para usar alguns, um grupo seleto, alguém queridinho dele. Os 120, diz o texto que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você não pode sair dessa igreja nessa manhã sem estar cheio do Espírito Santo.